Normas da corregedoria têm a função simplesmente de verificar quais são os procedimentos que estão sendo adotados, fazer as correções, né, corrigir realmente se o procedimento está sendo feito errado. A função não é punir, não é essa, a função não é a punição, a função é realmente padronizar o atendimento em todos os órgãos que estejam subordinados ao judiciário, para que haja aí então uma organização que seja adequada ao que determina a norma da correição. Tá? Então, o que a gente vai ter? Primeiro, a gente vai iniciar pelo capítulo 2, seção 1, subseções 1 e 2, que é a função correicional. O que é a função correicional? A função correicional é a orientação, a reorganização e a fiscalização dos serviços judiciários na primeira instância. Muito importante, não se confundam, é na primeira instância. Bem como a fiscalização da polícia judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres foram atribuídos ao judiciário. Ou seja, todos os órgãos que estão ligados à justiça estão subordinados, estão sujeitos a essa correição, que é a orientação, reorganização e fiscalização pelo órgão correicional. Estão sujeitos o primeiro grau, as unidades prisionais, a polícia judiciária e todos os demais órgãos que, por força de lei, estejam sujeitos aí ao judiciário. No estado de São Paulo, é o Corregedor-Geral de Justiça, aquele que o executa, tá? E nos limites das atribuições, o juiz de primeiro grau. Por que é o juiz de primeiro grau? Porque a correição se dá no primeiro grau. Então, este juiz de primeiro grau, nos limites da sua atribuição, que exercerá essa função correicional quando lhe competir. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviços e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os termos e sancionadas as infrações após regular procedimento disciplinar, sem prejuízo das ações civis e criminais. Ou seja, se durante essa correição forem verificados aí procedimentos irregulares, pode aquele juiz corregedor normatizar e sancionar aquele funcionário, né, aplicar uma sanção mediante, claro, o prévio processo administrativo com toda a ampla defesa, e pode aí aplicar penalidade se for o caso, sem prejuízo de uma eventual, se for necessário, ação civil ou ação criminal. Tudo aqui a gente está falando sempre no âmbito administrativo. As ordens de serviços e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para uma revisão hierárquica. Consulta sobre a aplicação ou interpretação das normas do Serviço Geral serão apreciados pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou de ofício, caso haja dúvida, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral. Ou seja, se houver alguma dúvida quanto à aplicação de qualquer norma da Corregedoria Geral, ou de ofício, ele próprio querendo, ou a pedido da parte, ele vai encaminhar essa dúvida fundamentada à Corregedoria Geral da Justiça. Bom, aí nós vamos ver aí a subseção 1. O que a subseção 1 vai trazer? Vai trazer a Corregedoria permanente, as correções ordinárias, extraordinárias e as visitas correcionais. Nada mais é do que a ordem em que essas visitas acontecerão. Ou seja, a função correcional é permanente, isso é o importante. Tem caráter permanente e serão exercidas mediante correições ordinárias, extraordinárias e visitas correicionais. As correições ordinárias são aquelas onde há um prévio aviso, uma previsibilidade de que acontecerão. As extraordinárias são aquelas de surpresa, aquelas que não se sabe quando vai acontecer. E as visitas correicionais também são visitas do corregedor com a função de apurar determinadas situações.
As atas das correições e das visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral de Justiça nos prazos a seguir. Se a correição for ordinária, que é aquela que é prevista, em 60 dias após a realização. Se ela for extraordinária ou visita correcional, que são aquelas de surpresa, elas serão em até 15 dias de sua realização. A Corregedoria Geral da Justiça implementará gradativamente a correição virtual, com vistas ao controle permanente da atividade subordinadas a cada disciplina. Por quê? Porque hoje nós trabalhamos quase que unicamente com o sistema, ou uma grande maioria com o sistema. Então, tudo já pode ser padronizado, já pode ser feita essa vista correcional através dessa correição virtual, ou seja, os relatórios que são elaborados, o andamento dos processos, né, tem uma estatística sobre eles. Então, tudo isso é essa vista virtual. Não necessariamente precisa haver aquela visita, né? Ainda há, porque ainda não está completamente implantado, é o que ele fala aqui. Ela implantará gradativamente a correição virtual, ou seja, não haverá mais necessidade ou tanta necessidade dessa ida até o local. O próprio sistema vai informar como está o andamento. A corregedoria permanente ela é exercida pelo juiz a que a normatividade correcional lhe dê a atribuição. O corregedor geral, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, pode alterar aí a designação do corregedor permanente. Se não houver nenhuma alteração até o princípio do ano judiciário, permanecem as mesmas designações do ano anterior. O juiz permanente efetuará uma vez por ano e preferencialmente em dezembro. Não é obrigatoriamente, cuidado com a palavra, é preferencialmente em dezembro. Aquela correição ordinária, aquela correição que é prevista, que é marcada, ela é preferencialmente em dezembro. Todas as unidades sujeitas ao judiciário já esperam a visita correicional em dezembro. Então, já essa daí, ela é preferencialmente no mês de dezembro. E todas as serventias e repartições e demais estabelecimentos sujeitos a essa fiscalização estão sujeitas aí a essa visita e vai ser lavrado o correspondente termo em livro próprio. A correição ordinária, ela é anunciada por edital fixado no átrio do fórum e publicado no DJE com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicada à OAB. Então, aquela que é a ordinária, que é prevista, que é preferencialmente em dezembro, ela é publicada em edital, publicada no DJE com no mínimo 15 dias de antecedência e dela será avisada a OAB. Em 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará uma visita correicional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observando o modelo disponibilizado. Então, tomou posse, em 30 dias ele visita as unidades sujeitas a ele. A visita correicional, ela independe de edital, ou seja, aquela que é uma visita de surpresa, ela não depende de edital. A única que tem edital é a ordinária, tá? E publicação no DJE e aviso ao OAB em 15 dias. A visita correicional independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da sua visita. O escrivão é que vai auxiliar o juiz corregedor. Pode haver a nomeação de um escrivão ad hoc, alguém que vai substituir o escrivão naquela função, tá? Para acompanhar o juiz corregedor. Durante os serviços correcionais, todos os serventuários estarão presentes, se necessário, aí, pedindo auxílio externo da própria requisição da força policial. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nessas normas serão submetidos ao juiz corregedor, por vista da ocasião da correição ordinária ou extraordinária, e sempre que forem requisitados.
No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendência gerados pelo sistema informatizado serão visitados pelo juiz. Ou seja, o juiz está lá com a função de verificar como está o andamento do fórum, o andamento dos procedimentos. Então, todos os livros que ele pedir, todos os livros obrigatórios e classificadores que ele pedir, tanto na visita ordinária quanto na extraordinária, ou quando ele determinar, tem que ser entregues, tá? E hoje a gente já tem aí os relatórios de pendência informatizados que também são visitados por ele. Os estabelecimentos prisionais e os outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos à atividade correcional do juízo serão visitados uma vez por mês, ou seja, a correição ordinária, de uma maneira geral, no judiciário é feita uma vez por ano, preferencialmente no mês de dezembro, a ordinária. No entanto, em relação aos estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos à atividade correcional do juízo, estas visitas são realizadas uma vez por mês. Quem visita é o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do juiz corregedor geral, essa atribuição for delegada. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correições, podendo conter um caráter unicamente de registro de presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico de inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça, e após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional para arquivamento em livro solto, de folhas soltas. Ou seja, o relatório é sucinto, pode conter apenas a presença do juiz corregedor. Se não houver nada para relatar, vai relatar apenas que o juiz corregedor esteve lá. Isso vai ser lavrado em termo, que será encaminhado pela autoridade daquela unidade, para a autoridade administrativa, que vai arquivar isso em um livro de folhas soltas. Esse é muito importante, parágrafo 3º. Ressalvado o afastamento deferido por igual período ou superior a 30 dias, por motivo relevante, devendo ser comunicado ao Corregedor-Geral de Justiça, o juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade a outro juiz que estiver respondendo pela vara no período inferior. Ou seja, a menos que ele esteja afastado por período igual ou superior a 30 dias, é de competência do juiz corregedor permanente fazer essas visitas mensais e ele não pode delegar a ninguém mais, tá? A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execução criminal, como daqueles que acumulem os serviços anexos, tá? Então, além da visita do corregedor geral, os juízes também fazem essa visita.